Formado em agronomia e atualmente é servidor da Secretaria de Agricultura Familiar e de Segurança Alimentar do município daqui do Sorriso. Portanto, é também uma dessas faces, não é, das atividades que nós desenvolvemos aqui no IFMT, de Sorriso, esta necessidade de estarmos sempre em diálogo também com aquilo que é desenvolvido na cidade, com a prefeitura, etc. E hoje o Bruno, não é, veio aqui nos ajudar com uma palestra intitulada Inteligência Artificial voltada para as ciências agrárias. Então, vejam, os meninos do curso de agropecuária que estão aqui, por favor, prestem atenção, os de informática e de alimentos também, tudo isso é muito importante para todos nós. E aí, quero pedir a vocês este respeito com a fala dele, tá bem? Para que possamos aproveitar esse momento. Muito obrigado, viu, Bruno? Bom dia, pessoal! Bom dia! Muito fraco, muito fraco. Vamos repetir. Bom dia, pessoal! Bom dia! Melhorou. Pessoal, eu quero dizer que eu entendo o professor, tá? Eu já dei aula no Instituto Federal Goiano de Rio Verde, em Goiás, né? Então eu sei como é que é essa vida de professor, de alunos, né? De vocês, adolescentes, queremos, né, novidade, coisas interessantes, né? É uma alegria muito grande agradecer aos professores, ao pessoal da equipe organizadora aí que trouxe vocês e que organizou esse evento para a gente falar um pouquinho, né? E me considero honrado porque tem uma missão muito nobre, né? Uma missão de motivar vocês, né? Eu não sou nenhuma autoridade da informática, eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu sou apenas um humilde agrônomo e tem assim para contar um pouco da minha história e das coisas que eu faço, embora não pareça, né? Eu trabalho bastante com isso que eu vou falar com vocês aqui hoje, tá bom? Então, meu nome vocês já sabem, minha profissão então, pointer, será? Ou pode ser? Vamos transmitir esse vídeo aí, se tiver algum. Tá bom. Pode ser. Dá um play nesse vídeo, só para a gente dar uma introdução na inteligência artificial, embora vocês já tenham visto bastante coisa, aqui tem algumas coisas interessantes. It all begins from a single origin, a unique point in space and time. This is the spark of innovation that fuels the most amazing breakthroughs. It's a passion for discovery that unveiled the genesis of all that exists in the universe. Today, the power of AI helps computers achieve superhuman capabilities in image recognition and lets scientists save our most precious resources by analyzing in 1 month what used to take 10 years. Everyday devices translate even the most complex languages from voice into text and images into words. Xavier is now present. Helping the visually impaired recognize an old friend, or letting a blind woman read to her child for the first time. Autonomous vehicles give us the freedom to reimagine our city streets and travel where there are no streets at all to help the lost find their way home. We see robots teach themselves to perform simple tasks. We even watch in awe as they take their first steps. And today, a 2,500-year-old game meets its match as a computer competes with one of the greatest human champions of all time and wins. This is the collective imagination, fueled by forward-looking technologies and the beginning of your most amazing discoveries yet to come. It all begins from single origin.
Pessoal, a gente vai falar aqui sobre essa última fala do texto aqui, sobre a imaginação coletiva que cria o futuro. Né? Muito obrigado pela assessoria. A imaginação coletiva que cria o futuro, e esse futuro imaginado pela inteligência, através da inteligência artificial e com foco na agricultura. Né? Por quê? Por mais que todas as coisas hoje sejam virtuais, à distância, offline, online, né? A gente ainda precisa de comida. O arroz, o feijão, a alface, a couve. E essas coisas são presenciais, essas coisas são físicas. Então a gente precisa, de maneira virtual, de maneira artificial, entre aspas, né? Porque eu considero a imaginação e a capacidade criativa do ser humano muito real, a gente consegue criar coisas palpáveis e físicas. Né? Através de uma coisa irreal, a gente consegue criar uma coisa real. Então, só para contar um pouquinho da minha história para vocês, eu tenho curso de técnico agropecuária, então eu estudei numa escola agrotécnica, né? Na minha época era escola agrotécnica, hoje é os Institutos Federais. Né? Me formei como engenheiro agrônomo na Universidade Federal de Uberlândia em 2007. Fiz o curso de mestrado em fitotecnia também pela Universidade Federal de Uberlândia, terminei em 2009. Hoje eu sou diretor de departamento da Prefeitura Municipal de Sorriso. Também sou conselheiro suplente do CREA, né, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso. Né? E também sou diretor na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sorriso. E também, por acaso, sou presidente do Clube de Xadrez de Sorriso, né, ao qual todos vocês aqui estão convidados. Só de falar de vocês estão mexendo com informática aqui, vocês já estão vinculados com o xadrez, né, gente? Eu sei que aqui no IFMT tem uma galera que faz isso, né? E eu conto com vocês aí para a gente fortalecer esse esporte aqui na região. Bem, nossa apresentação vai ter 6 partes, né? Começando um pouquinho da minha história, falando sobre o futuro, falando sobre a humanidade, tocando na inteligência artificial, agora já tem sido bastante falado, né? Falar sobre tecnologias emergentes, principalmente aplicadas à agricultura de uma maneira geral, e depois a gente conclui. Prometo não demorar bastante. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, só para inspirar vocês, porque vocês são jovens, todos aqui do ensino médio, né? Tem toda a vida pela frente, vocês ainda têm muito tempo, ou talvez tenham muito espaço ainda para tomar decisões sobre o futuro de vocês. Né? Então, assim, só para dizer da minha história pessoal, que talvez possa te ajudar ou a prosseguir ou a desistir também. Mas, nossa, que coisa chata, vamos desistir desse negócio logo. Né? Mas, pelo menos, te ajudou a tomar uma decisão. Né? Eu comecei a fazer agronomia em 2002 para 2003, lá em Uberlândia. Né? E teve uma mudança, acho que foi do segundo para o terceiro semestre, tinha um sistema de matrícula lá, que na época já era uma inovação, né? Sistema de matrícula online, precisava levar papel e tal. E tinha uma etapa lá da matrícula que falava assim: você deseja fazer alguma disciplina que não é do seu curso? Aí eu procurei que tinha o nome mais bonito: Programação Lógica, da Ciência da Computação. Né? Daí fui lá, eu, engenheiro aluno da agronomia, fazer uma disciplina na Ciência da Computação. Essa imagem aqui, tá, gente? Eu pedi para o Daulo criar. Está aqui. Para o Daulo criar de um menino com óculos mais finos, os outros aqui tinham os óculos todos mais grossos que o meu, né? Totalmente deslocado, né? Mas embora assim, eu gostava desse negócio, né? Tanto é que eu passei, né? Porque depois que eu fiz a matrícula, eu falei assim: se for daquelas matérias que ninguém dá conta, eu cheguei lá e descobri que era, ninguém dava conta daquilo. Pra você ter uma noção, o professor ele tinha doutorado no ITA. A última prova foi de grupo, de consulta, de levar para casa. E aí você ainda podia escolher as questões que você tinha que fazer. Tipo assim, tinha 10 questões, você podia fazer 5. Você escolhia qual. Você acha que isso ajudou alguma coisa? Não ajudou nada, é difícil igual. Então, assim, só para vocês terem o nível da dificuldade. Né? Pronto, você trabalhou com programação lógica? Não trabalhei mais com programação lógica. Isso daqui é a linguagem que é precursora da inteligência artificial atual e que foi muito usada na década de 70, 80 e 90, principalmente com aeroportos, tá? Com controle de fluxo, de subida e descida de aviões. Né? Só que isso me abriu portas, né? Porque a partir daqui, desse esforço que eu fiz para aprender uma coisa muito difícil, eu descobri que tinha uma linguagem que era mais simples, Visual Basic. Né? Antigamente tinha essas modas, hoje ninguém nem fala disso. Né?
Aí depois eu descobri o seguinte: ô Bruno, tem uma linguagem nova aí, tal de PHP. Vocês já ouviram falar? Alguém conhece PHP aqui? Não? Que não precisa declarar variável, é mais fácil, não sei o quê. Aí eu fui lá, fiz o PHP e estudei um pouquinho de JavaScript para fazer animações e tal. Com base nisso, eu fiz a minha dissertação de mestrado, que foi um curso, uma plataforma online, de tecnologia de aplicação de agroquímicos, como estava surgindo a tal do e-learning, era novidade. Pra vocês terem uma noção, esse curso aqui funcionou por 8 anos, deu origem a um artigo científico e treinou mais de 4.000 pessoas em todo o Brasil. Então, assim, nossa, e foi uma coisa que eu escrevi usando PHP e JavaScript. JavaScript ainda não saiu de moda, tá, gente? Se vocês forem estudar a linguagem de programação, eu recomendo fortemente que vocês fiquem bons nisso daqui, isso aqui é importante. E essa minha história da tecnologia só me deu uma base, porque como eu participei de muitos fóruns, de muitas coisas e tal, em 2019 eu recebi um e-mail da Amazon, totalmente aleatório, assim, nossa, nunca esperava receber um e-mail da Amazon, né? Eu fui selecionado para participar do Alexa Preview, né? Então, assim, aqui no Brasil eu fui uma das primeiras pessoas a receber o Alexa, eu recebi ela de graça, né, na faixa. A única contrapartida é que ela podia escutar todas as coisas que eu falasse. Eu falei assim, você aceita? Aceito, eu quero. Aí, isso é outra discussão, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Aí, assim, só curiosidade sobre a minha história com a tecnologia. Tirando isso, eu tenho um histórico de agrônomo relativamente normal, né? Trabalhei em Uberlândia a maior parte da minha carreira. Trabalhei como professor do Instituto Federal em Rio Verde. Trabalhei na Prefeitura de Uberlândia, fazendo políticas públicas. Depois vim aqui para Sorriso, trabalhar em uma multinacional, né, que fazia revenda de produtos químicos. E aqui eu me estabeleci, saindo dessa revenda, dessa multinacional, e trabalhando na Prefeitura de Sorriso com agricultura familiar. Né, totalmente coisas bem diferentes, né? Então, assim, só para vocês terem noção da minha história. Vamos olhar para o passado, mas como eu falei para vocês, sempre com foco na agricultura, né? Isso daqui lá na agricultura egípcia, 3.100 anos atrás, o arado puxado por boi, o homem, né, usando a força animal para arar a terra, para revolver a terra, e sempre com a ajuda da esposa, da mulher, né, para poder fazer o plantio das sementes. Isso daqui é uma tecnologia, né? A agricultura tem 10.000 anos de história, né? E assim, cada evolução da agricultura vai agregando um pouquinho, né? A questão é que até esse ponto a gente chama de evolução incremental, ou seja, cada passo que se dá, agora vamos usar o boi, agora vamos usar uma máquina a vapor, agora vamos usar uma máquina com motor a combustão, agora vamos usar uma máquina elétrica, agora vamos usar uma máquina com inteligência artificial. Isso foi incrementando passo a passo, né? A diferença da era antiga para a era atual, a era moderna, é que esse processo agora não está sendo mais incremental. Esse processo agora a gente chama de exponencial. O negócio vem assim, ninguém bota muita fé, isso daí é muito doido, coisa de maluco. Aí o trem explode, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir mais um pouquinho sobre isso, né? Só para inspirar vocês de novo, o futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é inalcançável. Então, assim, você está aqui, você fala assim, eu nunca vou mexer com o negócio da NASA, com satélite, com ITA, né? Por que eu vou mexer com isso? Para os fracos é inalcançável, né? Para os temerosos é desconhecido, você não vai sair do lugar porque você vai correr um risco, né? Mas para os valentes é oportunidade. A minha visão de mundo é essa daqui. Eu vejo as coisas como oportunidade. Vou lá e vou enfrentar e vou tocar aqui para frente e isso vai acontecer, né? Nem tudo dá certo, né? Mas o que eu tentei com vontade. Eu gostaria de indicar para vocês aqui uma série ainda falando sobre o futuro, né, gente? Ah, mas você está falando de televisão? Não, estou falando sobre o futuro, né? O meu autor preferido de ficção científica é o Isaac Asimov, né? E tem uma série de 2021, foi lançada em 2021, tem acho que 2 ou 3 temporadas, chamada Fundação. É baseada nos livros, né, do mesmo autor, Isaac Asimov. Na verdade, é ele que escreveu os livros, já faleceu, e agora eles adaptaram uma série de TV, em que lá ele faz uma maneira científica de prever o futuro, de imaginar as coisas que vão acontecer 1000 anos para frente.
Como que ele faz isso? Através de uma disciplina lá que ele criou chamada psicohistória. Né? E nessa psicohistória, ele diz assim, que o Império Galáctico vai cair em 1000 anos. E para evitar esse Império Galáctico, essa queda, né, eles precisam construir um planeta biblioteca inteiro, um planeta chamado Terminus. Né? E é toda uma intriga, toda uma novelinha, né? Eu sei que assim, eu acho que os jovens não conhecem muito essa história, mas é uma história muito legal, recomendo para vocês aí. Mas quando eu falo de psicohistória, aqui no nosso mundo real, aqui no nosso dia a dia, a gente chama isso de futurologia, né? Quando a gente começa a imaginar o futuro. E isso que nós estamos fazendo aqui se chama futurologia. Então, vamos imaginar um pouquinho de futuro. Aqui são as tecnologias emergentes, inclusive nosso professor anterior, nosso palestrante anterior falou, né? A grande maioria delas, inteligência artificial, machine learning, automação, computação da borda, cibersegurança, realidade virtual, blockchain e internet das coisas, né? Essas aqui são frutos é um consenso, né, gente? Ó, selecionadas 8 de 15 do Top Tecnologias, as tendências tecnológicas de 2023. E aqui eu cheguei naquele ponto que eu falei para vocês sobre a disrupção, o pensamento exponencial, né? Como eu falei para vocês, a agricultura, todos esses 10 mil anos de agricultura, ela andou assim, olha, vamos plantar um pouquinho mais perto, agora vamos plantar um pouquinho mais longe, agora vamos colocar tantos quilos de adubo, agora vamos colocar tantas quantidades de semente. Isso foi se incrementando, né? Funcionou? Funcionou. Só que demorou milhares de anos. E agora a gente tem uma tendência da tecnologia, que é a disrupção, a evolução exponencial, né? O melhor exemplo disso, para vocês entenderem bem, são os smartphones de tela sensível, de tela de toque, né? Quando o Steve Jobs fez o lançamento do iPhone, né, era uma coisa assim, mas a gente precisa digitar, cadê o teclado? Isso aqui é só uma tela. Né? Ninguém botava muita fé naquilo. Só que o negócio pegou por uma curva de descrédito, né? Ninguém levou muito a sério o negócio, e depois o negócio explodiu, e hoje domina, e ninguém nem lembra que existem os outros modelos anteriores, né? Então, essa é a evolução tecnológica. Vamos falar um pouquinho sobre a humanidade em 2050. Algumas expectativas. Bem, a primeira expectativa é que a gente vai ter muita gente. 9,7 bilhões de pessoas. Então, ali, ó, em 2050 nós teremos 9,7 bilhões de pessoas. Em 2086, 10 bilhões de pessoas. A fome, ela está presente hoje, né? Segundo a ONU, esse número é de 2021, nós temos 828 milhões de pessoas em condições de insegurança alimentar, né? E aí a gente tem uma grande parcela da população que sofre com baixo nível de renda, com poucos direitos de cidadania, e a gente está enfrentando aqui, como bem falado pela palestra anterior, um agravamento da crise climática, né? Inclusive, até vou falar um pouco menos disso para a gente poder poupar tempo aqui, né? Só uma coisa que está consensual dos cientistas hoje em dia é que nós estamos no antropoceno. O que é antropoceno? Pela primeira vez, os cientistas concordam que o homem afetou o clima do planeta. Mas tem um monte de gente que discorda. Tem as pessoas que discordam, mas isso é um consenso científico, tá bom? E isso é independente assim, de gostar, de não gostar, né? A presença do homem afeta o ambiente, isso que quer dizer essa frase, né? Então, só para voltar naqueles casos lá, os ciclones do sul do Brasil, né? Esse dia aqui, ó, em Pelotas, 12/9, eu fui lá no Congresso Brasileiro de Agronomia, lá em Pelotas. Eu cheguei, estava com essa ameaça aqui, ó. Na verdade, não, tinha passado o ciclone. Eu cheguei, acho que tipo assim, 15 dias depois. Quando eu cheguei no avião, começou a chover. E foi parar de chover só o ano passado. Só, você tem noção, né? O negócio foi 9, 10 meses de chuva ininterruptas. Todo dia chovendo. Né? Então, isso são mudanças climáticas, né? A gente tem uma quantidade enorme de carbono para remover, né? Esse cara aqui, ó, Ratan lá, o Prêmio Nobel da Paz, ele calculou, ele não, né? Juntou milhares
trabalhos científicos, e apresentou isso para uma conferência que eu participei, que a gente deveria remover 298 gigatoneladas de carbono da atmosfera, para a gente frear, não é nem para parar, para a gente frear a elevação da temperatura da atmosfera. Entendeu? Só para vocês terem uma noção desse desafio. Né? Isso aqui são as formas de remover carbono. Né? Isso aqui são as projeções geopolíticas para o mundo até 2050. Né? Vocês até lá vocês vão estar no auge da carreira profissional de vocês. Né? Então é bom vocês imaginarem isso. Né? Em 2050, a maior economia do mundo vai ser a China, depois a Índia, depois os Estados Unidos, depois a Indonésia, depois o Brasil. O Brasil vai estar por ali, pelo menos. Então essa é a parte boa. Mas só para vocês verem como vai mudar o mundo nos próximos anos. Né? Essas projeções aqui são da PwC, tá? Uma empresa mundial aí que faz projeção de seguros. Tá? E eles também são autores aqui desse artigo chamado A Longa Curva, Visão a Longo Prazo da PwC. Vou passar isso daqui. A Índia, então, tem um grande papel aqui, Indonésia, Paquistão, países de grande população que tem tudo para despontarem nas economias mundiais, tá bom, gente? Você pode ver que de Europa que quase nem se fala mais. Né? Então a gente vive uma questão de decadência aí na questão da Europa. No Brasil, a nossa produção de quem que vai alimentar esse mundo? Né? Quem é o celeiro do mundo? O Brasil. Então aqui só para vocês terem uma noção, aqui ó, projeção para 2050 de quilotoneladas, né? 300 milhões de toneladas que vão aumentar. Por exemplo, 2020 a gente teve 109 mil quilotoneladas, né? E a gente vai passar para 327 mil em 2050. Como que isso vai aumentar? Pela área plantada? Não. Isso vai aumentar pela tecnologia. Tá? Aqui também a área plantada, né? Olha ali, só para provar aquela questão, né? Que a área plantada de soja, ela vai aumentar sim, mas ela vai aumentar sob a questão das pastagens degradadas, as áreas que não têm uso agrícola hoje, mas que já estão abertas. Né? Provando que a gente consegue dobrar a capacidade de produção de alimentos do Brasil hoje, usando as mesmas áreas que nós já temos abertas no Brasil. Então a gente não tem a necessidade de abrir novas áreas. Bom? Então, essa seção 3, né, sobre a tendência do mundo, da agricultura e do futuro, foi só para vocês entenderem o tamanho da responsabilidade que nós temos. Né? Alimentar o mundo que vai crescer em uma dinâmica econômica, populacional e de geopolítica que vai mudar. Tá? Então, vamos entrar um pouquinho sobre inteligência artificial e vamos dar alguns esclarecimentos. Né? A inteligência artificial serve para resolver problemas complexos, ou seja, problemas que são muito grandes, são 100 caminhos de solução conhecido, que variam com o tempo, que admitam múltiplas perspectivas. Né? Isso é uma definição do Fernando Buarque. O que é isso? Parece meio óbvio, né? Não, mas os problemas que são relativamente simples, ainda que sejam problemas complexos, mas que têm uma pequena quantidade de dados ou opções para serem escolhidas, a gente submete aos humanos. Nós decidimos. Você vai comer uma margarina ou uma manteiga? Você vai fazer uma escolha com base na sua saúde, no seu orçamento, né? Nos seus parâmetros. Agora, quando você tem 1000 opções para escolher, e tem mais outros 1000 parâmetros, essa escolha não fica tão simples. Né? Então a inteligência artificial é para isso, é para nos ajudar, o ser humano, a chegar nesse ponto, resolver problemas que são complexos, né, que envolvem muitas opções e muitos parâmetros. Hoje nós estamos na era da inteligência artificial fraca, né, ANI. Ela é eficiente, ela funciona, só que ela é limitada. Então assim, a gente consegue colocar alguns problemas para ela? Consegue, mas é só alguns, não é todos. E até os que a gente coloca, ela tem alguns, olha, que só vai até tanto, e a resposta que ela tem para te dar aqui, você ainda tem que ter um negocinho aqui para você não pisar na bola, entendeu? Por isso, não caia na bobeira de usar a inteligência artificial demais, principalmente vocês que estão estudando, né, gente, para fazer provas, trabalhos. Você pode usar como conselheiro, mas não pode usar ela para fazer para vocês, tá bom?
A segunda etapa de inteligência artificial se chama AGI, a inteligência artificial generalizada ou forte. Aí a máquina se equipara ao ser humano. Tem um monte de perspectivas que diz que essa AGI chega esse ano ou ano que vem. Tá? Eu ainda sou meio cético com isso. Talvez ela chegue assim, para pequenas tarefas de computação, de construção de sites, de programação, inclusive. Mas ainda assim, chegar a equiparar o ser humano, ela ter uma consciência própria, começar a falar com você, não sei o quê. Aí eu acho que isso ainda vai demorar algum tempinho, tá? Embora eu também acho que esse tempinho deve ser 5 anos, 10 anos. Tá? E a próxima etapa seria a superinteligência artificial. Aí sim, aí é uma máquina que pensa e que age como ser humano, mas que essa sim, com certeza, vai demorar um pouco mais do que nós estamos imaginando. Tá bom? Então, vocês já conhecem o ChatGPT, não preciso explicar sobre ele, né, inclusive que já foi falado. Né? Eu só queria colocar aqui algumas coisas. Ó. Foi lançado em 2022. Né? Atualmente já tem mais, eu acho que esse número está ultrapassado, tem mais de 300 milhões de usuários ativos, né? Isso que é por semana, né? Com mais de 1 bilhão de mensagens enviadas diariamente. Né? Todo mundo faz uma pergunta, Pedro. Mas aqui, o que significa? O que eu quero dizer para vocês? O ChatGPT não cria argumentos. Né? Ele copia, ele vai calculando a probabilidade da próxima palavra, do próximo argumento. Né? Então, gera um problema de alucinação, ou seja, às vezes ele inventa, ele coloca uma coisa que não tem nada a ver, né? E com convicção que te engana, e você acha assim, não, é isso aqui mesmo. Né? E depois você vai descobrir que você errou. Né? Usa uma base de dados que foi criada por humanos. Então, não foi a inteligência artificial que criou aquela base de dados, quem criou foram humanos. Então, a inteligência não é do computador, a inteligência ainda é do humano. Né? Quais os riscos? Não está divulgada completamente. Né? Pode auxiliar, mas não pode ser o fundamento de decisões, somente quando envolve questões de ética, questões de responsabilidade. E pode ser usada na construção massiva de desinformação. Por quê? Porque a inteligência artificial não é só texto. A inteligência artificial é voz, vídeo, né, imagem, né, fotos, vídeos e texto. Né? Como funciona? Né? Então, assim, só para vocês aqui alguns conceitos que são interessantes, que não são muito comuns de serem ditos, tá, gente? GPT. GPT é a abreviatura de Generative Pre-trained Transformer. Então, todos os LLMs, os Large Language Models, partem do princípio do Transformer. O que é o Transformer? É uma tecnologia que é um tipo específico de rede neural. Né? Como funciona? A gente vai descobrir. Como que funciona essa rede neural? Pela arquitetura de atenção. Ela foca nas partes. Né? Essas partes que a gente está falando aqui se chamam tokens. Né? Melhorando a eficiência e a precisão. Processa a linguagem natural, por isso parece que você está conversando com uma pessoa, com um ser humano. Né? Revolucionou as traduções automáticas, como a gente já viu, né? A geração de texto. E não tem uma dependência sequencial, processa informação simultaneamente, não de forma linear. E gera texto, imagem, voz e vídeo. Né? Então aqui é só uma imagem que ilustra o funcionamento de um transformer. Né? Aqui tem um trecho, está em inglês, né? Mas aqui ele está calculando essa palavra em amarelo ali, approach with. Né? Esse transformer, ele vai calcular qual a probabilidade da próxima palavra, no caso ali aquela amarela, approach with, né? De ser essa palavra with. Aí ele calcula um monte de palavras e com base no cálculo que ele faz, multimatricial, ele chega nessa probabilidade. Não, a próxima palavra vai ser X. Né? Então aqui, só para ficar mais visível, o texto é quebrado em vários pedaços chamados tokens. Né? A tradução dessa frase é: até hoje o pensador mais inteligente de todos os tempos foi 3 pontinhos. Aí ele vai calcular. Ele vai quebrar essa frase em tokens. Presta atenção, pessoal. Ó. O processo começa com a divisão do texto em unidades menores, tokens. Cada token é associado a uma matriz. Né? Quem for, agora vocês estão no ensino médio, aí vocês já estão, ou vão ver ainda na matemática a questão das matrizes.
Aí você vai perguntar assim, mas isso não tem nada a ver com a vida, para que serve isso? Serve, olha aqui, serve para isso aqui. Né? É um vetor matemático. Né? Cada vetor, ele é calculado, essa parte eu não vou entrar, né, do cálculo da probabilidade dos vetores, né? Mas é o que nós chamamos de processamento de contexto. Os vetores são transformados em coordenadas. Essas coordenadas são processadas através de blocos de atenção. Cada bloco desse aqui é chamado de bloco de atenção. Cada pedaço desse aqui. Né? Analisa e compreende o contexto de cada token em relação aos outros. Né? Aí entra o algoritmo. O algoritmo faz o processamento dos tokens em um bloco de atenção. Anota aí que isso vai cair na prova, gente. Olha, estuda para a prova aí. Então, um vetor final é produzido depois que esse algoritmo é processado. Né? Esse vetor gera uma distribuição de probabilidades. O processo é repetido iterativamente, milhares e milhares de vezes, até a conclusão da resposta. Ou seja, aqui eu estou fazendo só por uma palavra. To date, the clearest thing of all time was. Aí ele coloca assim, a próxima palavra é uma conjunção, que é um D. Né? É só para vocês terem uma noção. Né? Então, as IAs generativas, né, todas que vocês já conhecem, exceto que depois que eu fiz isso daqui, surgiu uma nova dela, da China, né, o DeepSeek, que eu não coloquei aqui, mas se vocês verem que esse negócio aqui muda a cada mês. Né? E a última vez que eu apresentei essa palestra foi em dezembro. Então, assim, não era para estar tão... Ela não está desatualizada, na verdade. O ChatGPT, então, eu já falei para vocês, já fiz aqui uma aplicação aqui, aqui para assim, preciso saber como o agrônomo se minha lavoura de soja está contaminada com ferrugem asiática. Aí ele faz lá todas as instruções, né? Como eu falei para vocês, ele pesquisa isso numa base de dados, ele passa isso para uma matriz de atenção, né? E coloca isso num contexto que sirva para mim, por isso que fica tão bom. O 4.o, né, o 4o, na verdade, o 4Homem, né, foi lançado em dezembro de 2024, perto do Natal. A OpenAI fez até um evento lá do Christmas. Né? Isso daqui, tem uns vídeos aqui, mas não vou passar eles, tá, gente? Mas todas essas aqui eu usei inteligência artificial. Né? Essa palestra, a primeira vez que eu apresentei ela foi apresentada em 2023. E eu usei o nome dela de Agricultura do Futuro. Né? Aí eu usei esse programa aqui, ó, Creator, né? Para apresentar, para criar um avatar falante, né? Falando, venha para assistir a palestra e tal, Agricultura do Futuro. Né? Aí eu reapresentei essa palestra no ano passado, em dezembro, aqui no Instituto. Né? Aí eu também já usei uma abordagem diferente, só que aí eu usei o CapCut, fiz um monte de coisas aqui para chegar nessa apresentação. Olá, amigo. Gostaria de te convidar para a palestra Técnica Agricultura do Futuro. Tenta ver se toca o outro que lado. acontecerá no dia 19 de setembro de 2023, às 18 horas e 30 minutos na... Não tocou. Na verdade eu tô. Mas assim, isso daqui é uma também, que eu acho que até já está antiga, mas na época que lançou isso daqui, eu achei, nossa, que interessante, né? O tal do Kyber, né? Falei assim, imagina a agricultura do futuro com robôs plantando e colhendo vegetais. Aí ele só deu uma imaginada, uma delirada aqui do que ele imagina como agricultura do futuro. Né? E hoje, se você está acompanhando isso aqui todo dia, já está, né, assim, isso aqui é de boa. O Sora faz um negócio melhor do que esse. Né? Inclusive o Sora foi aberto agora recentemente para usuários do ChatGPT. Esse daqui, ó, eu usei o HeyGen. Fiz um upload de uma imagem minha, né, de um vídeo meu falando, né, fiz um script e pedi para ele falar assim, pega esse script aí e passa ele para o inglês. Aí, esse aqui você consegue dar um inglês. Did you know that artificial intelligence is revolutionizing agriculture? Well, what once seemed like something out of a science fiction movie is now a reality. Isso eu poderia fazer com inglês, com japonês, com qualquer coisa. Né? Enganei muita gente, né, gente? Nossa, Bruno, não sabia que você falava inglês tão bem. Eu falei assim, olha, eu até falo, mas não tão bem, né? Não tão legal, né? Essa nota aí vocês vão ver depois. O notebook, né? Essa aqui para quem trabalha com pesquisa, né? Nas universidades aí, nas faculdades, é ótimo, né? É claro, assim, não confundam, tá, gente?
Isso aqui é para te complementar, no seu, enriquecer ou para aumentar a sua produtividade, mas jamais para substituir o trabalho do pesquisador. O pesquisador ainda vai ter que fazer o upload das fontes, que a gente faz aqui nessa máquina lateral, que não sou nem uma biblioteca, né? E através dessa biblioteca aqui que a gente faz perguntas para essa no notebook, né? Essa é também uma aplicação do Google, né? E através dessas aplicações aqui, ele sabe responder, criar deduções, né, sobre a pergunta com as referências corretas, né? Então você consegue produzir um parágrafo, uma frase, uma citação para a pesquisa científica, né? Isso aqui para quem os professores aqui do Instituto, para quem for seguir a carreira acadêmica, isso daqui é ótimo, né? Mas sempre citando as fontes de quem escreveu, respeitando o método científico, tá bom, gente? O ChatGPT do modo voz, isso aqui na época que eu fiz era um lançamento, assim, nossa, que legal, mas eu não vou entrar nesse no mérito hoje, né? Só que o voz avançada, né? Que você consegue pedir para ela falar com sotaque mineiro, né? Você consegue pedir para ela fazer um alô aqui para a galera do Instituto, né? Então aqui é só para vocês verem, assim, ó, o ChatGPT, o ano passado, eles lançaram o modo Omni, só que assim, o modo Pro, né? O que é esse modo Pro? Ele é mais caro, o processamento dele é muito maior, a janela de contexto que a gente diz, né, de milhões de tokens, né? E ele custa $200 por mês, né? Eu sou usuário pago do ChatGPT, pago $20 por mês, né? É mais ou menos R$100. E esse assim é para quem quer fazer aplicações mais avançadas. E eles citavam aqui a questão do uso do ChatGPT do modo Pro, né, de $200 por mês, para laboratórios de bioquímica, né? Então aqui ele colocou o seguinte, ó, qual proteína, estritamente dessas que a gente está trabalhando aqui, aí você vai ver lá o banco de dados de milhões de proteínas, segue esses critérios aqui, ó. Precursora do polipeptídeo, o gene encoda proteínas com 32 kilobases, o gene é localizado no cromossomo X. Esse é o tipo de aplicação de um modo Pro, né? Para laboratórios de pesquisa científica, coisas bem complexas que um ser humano, igual a gente viu no primeiro vídeo lá, demoraria 10 anos para fazer. A inteligência artificial aqui faz em minutos ou horas ou até mesmo segundos. Beleza. Então agora vocês sabem o que é inteligência artificial de fato, vocês entenderam o que é um transformer e também vocês entenderam, né, as formas de usar a inteligência artificial, principalmente os LLMs, né? Então agora vamos falar sobre a agricultura digital, né? Agora a gente vai falar das aplicações práticas de fato. Então tudo isso aqui, ó, drones, mapeamento, big data, agricultura de precisão, máquinas autônomas, sensores, estão envolvidos na agricultura digital. Esse é o futuro. Lembra lá que o nosso desafio é produzir comida para 9,7 bilhões de pessoas, dobrar a quantidade de grãos usando a mesma área que já tem aberta no Brasil. Esse é o nosso desafio. Então, a gente tem várias categorias de tecnologia. A primeira categoria que eu gostaria de dizer para vocês são as tecnologias de capital. Inclusive já foram ditas aqui, né? Blockchain, né? Para fazer transparência da informação. E os smart contracts, né? Que seria uma forma mais elegante e controlável de controlar contratos com as cláusulas todas criptografadas. O blockchain ele faz basicamente a questão da mineração, não vou entrar muito na questão do funcionamento do blockchain. Vocês só precisam lembrar que ele é feito por criptografia e que cada bloco ele possui uma hash, né, com a assinatura do seu bloco, né, e a cadeia de hashes, né, a gente chama de cadeia de blocos, cadeia de blockchain, né. E é por causa disso, como ela não é calculada só numa máquina, ela é calculada numa rede de máquinas, ela não segura. Por quê? Porque você consegue fraudar uma máquina, você não consegue fraudar toda a rede de máquinas. Entendeu? E nessa cadeia todas as máquinas participam. Tá? Então a gente tem contratos inteligentes, blockchain, que pode eliminar inclusive a questão dos cartórios, dos despachantes, né? Aí é uma questão de desafio até para os governos, porque aí fica difícil de controlar a questão dos impostos, ou às vezes fica até mais fácil,
Por isso que aqui no Brasil eles criaram a moeda digital chamada Drex, o real digital. Né? Olha aqui, ó, blockchain no agronegócio, no rastreamento de produtos de origem animal. Né? Olha, ó, picanha, tem um QR Code, e o QR Code ele tem uma cadeia toda criptografada por cada elo da cadeia, desde a lavoura, desde do pasto, passando pela ração até a gôndola. Os insumos. Então a gente tem as sementes, né? O melhoramento genético. Como eu falei para vocês, nosso melhoramento genético hoje, ele está passando por CRISPR, né? Por edição genômica. Né? Quando a gente fala lá quando a gente mostra lá o ChatGPT versão Pro, que acha uma enzima específica, uma proteína específica naquela realidade, é isso daqui que ele vai melhorar. Mas o que a tecnologia vai inventar uma coisa que já existe? Ela vai melhorar a eficiência nos cálculos de uma edição genômica. Os bioinsumos, né? Por que os bioinsumos são tão importantes? Né? Usando a inteligência artificial para aumentar a sua eficiência, a velocidade de inovação dos bioinsumos. Né? Porque através desse a gente reduz o insumo, a quantidade de insumos químicos, então a gente vai reduzir a quantidade de fungicida, herbicida, inseticida, adubos químicos, né? Porque a gente vai fazer de maneira mais eficiente, coloca mais onde precisa mais, coloca menos onde precisa menos. Né? A gente vai trabalhar também com a questão dos reduzir a emissão de gases de efeito estufa, quando a gente produz menos adubo químico, a gente produz menos gases de efeito estufa, certificações, agricultura verde, né? E produção on-farm. Então aqui, ó, melhoramento genético de plantas. Lembra lá, gente, lembra da primeira pergunta. O que tem a ver agronomia, agricultura com inteligência artificial? Precisamos calcular qual a melhor proteína, qual o melhor gene que produz tais características da planta. Plantas que têm maior produtividade, que rompem o teto de produção, que resistem mais à seca, que faz esse tipo de coisa aqui, que o trabalho do melhorista, do engenheiro agrônomo melhorista, demorava 10 a 20 anos, por meio de ferramentas de inteligência artificial, vai demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Muito menos do que o anterior. Entendeu? Então, quando alguém perguntar para vocês como isso vai aumentar a produtividade, como isso vai resolver o problema da fome do mundo, vai ser aqui. Tá bom? Aqui os organismos editados, né, para substituir os geneticamente modificados. Para quem não sabe, na década de 90 surgiram os OGMs, organismos geneticamente modificados. O principal deles foi a soja geneticamente modificada, que recebiam uma parte do DNA de uma bactéria que lhe dava uma característica de resistente ao herbicida glifosato. Inclusive, isso aqui foi uma das grandes revoluções que possibilitaram que o Sorriso está aqui tão produtivo hoje. Porque nós usamos, aqui na nossa região, Sorriso, vou dar uma coisa próxima de vocês, culturas que são geneticamente modificadas. Só que qual que é a diferença dessa que eu estou falando? Que essas aqui recebem DNA ou recebem edição gênica de outras espécies, de outras bactérias, de outras plantas diferentes e tal. A partir dessa tecnologia que eu disse para vocês aqui, o tal do CRISPR, elas passam a editar características delas próprias, sem ter um DNA externo ou de outra espécie ou diferente. Por meio de pequenas edições no seu DNA, elas passam a ter características que antes elas não tinham. Tá bom? Então aqui é só para detalhar, aqui eu não vou ler para vocês a edição gênica, né, a questão do CRISPR. O RNA é interferente, principalmente na questão de resistência de plantas contra vírus. Né? Um outro fator de produção que é afetado pela tecnologia, que vai ser afetado pela inteligência artificial, é o trabalho. Né? De várias formas. Tá? Quais são essas formas? Máquinas autodirigíveis, drones aéreos, controle mecânico de plantas daninhas, substituição de operações manuais de colheita, caminhões autônomos, veículos elétricos e plantas industriais mais modernas automáticas. Então, eu vou narrando para vocês aqui um vídeo. É curto, né, gente? Mas eu vou participando aqui com vocês. This is the E-Series robot. The Mega Robot by AgRobot has 24 robotic arms. Uma coisa que nunca foi pensada, né? O robô fazendo colheita de plantas, frutas sensíveis, né? No caso,
o morango. feed the artificial intelligence. The Você vê que AI ele colhe lá no pezinho, né? Vai lá e fotografa a planta mais madura, a fruta, e vai lá e colhe exatamente no pedúnculo do a morango. map of the robot's surroundings for safety and obstacles. Isso também, fazendo colheita. This is a weeding robot that uses short Esse bursts daqui, ó, ele vai selecionando as plantas daninhas, ele queima elas. Ou seja, ele identifica qual planta é a planta daninha, robot counter. ele estabelece uma cadeia elétrica, uma corrente elétrica que queima a planta invasora. Crops. Na frente dele vai um robô só fazendo o reconhecimento das placas, um robô só com câmeras. Locating the weeds and targeting Ele mapeia any electrical lightning strikes instead of using chemicals. e atrás vai o robô que faz efetivamente a questão de matar. Esse daqui é o Pablo, Has developed an aquatic robot que é o robô da Nissan, to reduce pest plant growth in que rice. trabalha com questão de pragas no arroz. Farmers in Asia see ducks as natural Igual o arroz vai lá, o pato natural, o pato biológico, vai lá e captura besouro, os insetos nas áreas de várzea. Esse robô também faz a mesma coisa. pair of rubber paddles. The robot is powered by solar energy and navigates by GPS. E reduz o input de FarmBot is a insumos CNC químicos, né, na questão do automatically grow controle de plants. pragas. Esse daqui é um robô que ele cuida do canteiro todinho, desde o plantio, irrigação, até a colheita. Na verdade, isso aqui é um teste, né? One based on its Isso aqui não está em ambiente de faculdades. pick out weeds. Mas você pode ver que ele tem alcance em todo o canteiro de plantas, ele pode fazer desde do plantio, a irrigação, controle de plantas daninhas, né? Todo o trabalho manual ele vai fazer com braços robóticos. Tools for different jobs, such as seeding, Então, sensor de solo, controle de plantas, NASA is even looking into how the FarmBot could be used to farm e eles estão usando isso aí para a NASA, and né? on Mars. Para poder fazer uso de agricultura no espaço. This is the Milky Way. Esse aqui já está até comum no Brasil, né? Que é uma das It is designed to minimize Ordeadeira, stress né? for cows and reduce brigadeira robótica. A vaca só chega lá, a própria máquina faz tudo, né? Coloca as tempeiras, faz a higienização, tira o leite, dá a ração. So the milking process can be adjusted according to personalized historical data, and brushes autonomously clean the others. Interessante também que eles fazem todo o registro de dados, o peso da vaca, quanto de ração ela está comendo, quanto de litro de leite ela produziu, se está compensando, se não está compensando. Aí você tem todo esse processo automatizado. Iron Ox Tem a questão de transplante, né? Então ele pega as mudas lá, run by robots. ele já transplanta para o local definitivo de plantio, aqui no caso de hidroponia. On just a single acre of land. The farm is run by two robots. One moves trays of plants around, and the second has a robotic arm for manipulation tasks such as seeding and transplanting. The robots also use machine learning and AI to detect pests and diseases, removing plants before they infect others. The Energid fruit harvesting robot Isso uses aqui a parece um farm sapo, mechanism to pick Ele fruit. identifica qual que é a fruta que está em ponto de colheita. Ele lança, baseado no mecanismo de evolução dos sapos, né? Isso que chama frog. Esse aqui também é outro tipo de garra mecânica que não fere fruta. Colhendo tomate cereja, não só tomate cereja, mas como outros tipos de fruta. Olha ali, ó, cada fruta é passada por um mapeamento. E aí eles selecionam só as melhores. CNH Industrial have created an autonomous Os tractor tratores autônomos, né? Inclusive eu acho que aqui em Sorriso já tem alguns aí fazendo teste. Trator autônomo da Case, que é até o The ano, tractor can be hooked up to a farm's existing equipment for autonomous plowing or spraying. And it can keep working 24 hours a day, making the most of yearly seasons. Qual que é a grande vantagem? Trabalha 24 horas por dia. Created the HV100S robot. Esse
daqui é para alinhamento de vasos, para trabalho com viveros. Commercial growing facilities, such as a large nursery, and they can also gather the plants for seasonal protection. Pensou você carregando assim na mão sozinho? Baixar, imagina eu grandão. Haja lombar para isso. Né? Levanta aqui, não para lá, levanta aqui, não para lá. The $10,000 Esse daqui chama burro. helps farm workers by A função dele é seguir o operador, né? Então tudo que ele pega, ele vai colocando ali e a função dele é ser a força bruta para carregar, não deixar cair. 100 pounds or 225 kilograms. E é uma coisa que já está em operação. Isso daqui não é um teste lá na universidade e tal, é uma coisa que já está Move crops from the no field dia a dia de algumas fazendas aí, né? No mundo, né? Mais uma vez aí também viveiros, ó. Mesma coisa. This is the Dino weeding robot. Esse também é controle de plantas daninhas. The fleet of robots navigate by using 2-centimeter precise GPS and detects weeds using cameras, and then scrapes them out. Detecta as plantas daninhas com câmeras, né, e faz a operação conforme a necessidade. Né? E sem falar que opera sozinho, né? Na verdade, aqui é um cultivador, né? A função dele é de motocultivador. AgRobot has created this autonomous bug vacuum robot. E o AgRobot It uses a double fan vacuum system. This creates a uniform upward swing of 35 miles per hour or 56 kilometers per hour, designed to extract bugs that leave the crops untouched. de suga os insetos. AgRobot. Então aí vocês percebem que tem maneiras de reduzir o uso de herbicidas, o uso de inseticidas e máquinas que já estão operacionais, né? This is the Vitigo. Developed by Bacchus, it is an electric autonomous Esse aí, vineyard. ó, para manejo de uvas, né? The robot moves along each row of vines, working the soil and removing weeds, and it can work in all weather Daí conditions. remove plantas daninhas. É isso, os principais estão aqui. Então ali, veículos elétricos, autônomos. As máquinas serão elétricas, autônomas, terrestres, sejam aéreas. Né? A Tesla vocês já conhecem, os drones já são comuns aqui na nossa região. Né? Esse daqui também ó, é um robô humanoide, o Atlas, né, que tem as suas tarefas, que faz capacidade de né? Inclusive ontem saiu um outro vídeo aqui do Atlas. Não sei se vocês podem pesquisar no YouTube lá, robô Atlas da Boston Dynamics, né? Mostrando a evolução dele, o jeito que agora ele já consegue caminhar, correr, fazer dança, né? É um negócio bem diferente. Né? Mas aqui você já percebe que as linhas de produção das indústrias aí, no futuro muito breve, vão ser substituídas. Isso assim é breve, assim, 2 anos, 3 anos aí. Quem dera talvez até esse ano. Isso daqui é um robô que faz entregas, né? Então você compra, que seja, eu já vi isso na horta, hortifruti, para outros itens, né? Em vez de vir um motoqueiro, um iFood te entregar o produto, né? O próprio carro autônomo já faz a entrega. Né? Oi? Isso também. O metaverso, né? Que assim, é uma promessa que está naquela curva da descredibilidade, mas que a gente sabe que assim que esse dispositivo aqui ficar um pouquinho menor e mais leve, né, a gente sabe que isso aqui vai vingar, porque a
As queixas dele é que ele é muito pesado e que dói a cabeça, né? Aqui, para vocês, eu acho que seria a coisa mais palpável para vocês agora no ensino médio, né? O Machine Learning, né? Então, quando vocês forem estudar aí, ó, procura um site chamado Teachable Machine. Esse aqui também é do Google, tá? Esse cara aqui, ele fez o seguinte, ó, ele tirou várias fotos dele, várias poses dele sem capacete. Então aqui é ele sem capacete, 71 fotos, e 104 fotos dele com capacete. Ele fez o treinamento desse modelo através desse site aqui, Teachable Machine, né, é o modelo de linguagem, né? O modelo de linguagem chama sem capacete, e toda vez que ele coloca o capacete aparece assim, ó, true, é verdade, capacete. E sem capacete, aí aparece falso. Isso aqui tem uma aplicação muito boa para ambiente de trabalho em que os funcionários precisam usar EPI. Mas, tem um monte de funcionário aqui, o cara está usando capacete. Isso daqui é uma aplicação. Ó, fiscalização do DENIT, número de eixos, né, de caminhões. Segurança do trabalho, como eu já disse para vocês. O Machine Learning, né, para detecção de pragas, que tudo a gente viu naquelas questões lá do vídeo. Né. O sensoriamento agrícola, né, agora só que com a questão do uso das imagens do NDVI, né, somente para ver a quantidade de clorofila que cada planta tem, né, e com base nisso você vê estágio nutricional, se está em estresse hídrico ou não. Né. Aqui a pulverizações com drones, aqui também já vou pular essa parte. O que as tecnologias representam? Tudo isso que a gente viu até agora. Aumento da produção, né, então a gente vai produzir mais, a gente vai alimentar 9,7 bilhões de pessoas até 2050, usando a mesma área que nós temos aqui. Vamos ter novos produtos, novos processos e cada tecnologia envolve multidisciplinaridade, então não é só agronomia, não é só computação, é meio ambiente, ciências agrárias como um todo, né? Então por isso é multidisciplinar e envolve profissionais especializados. E esses são vocês, né? São vocês que têm que entender isso tudo que eu disse aqui e a partir daqui vocês continuarem sua carreira e construir um futuro mais crível, né? Uma coisa assim, não, mas parece muito longe, né? Muito longe, mas dá para fazer, tá? Na produção de commodities, como a gente vai melhorar? Através de melhoramento genético, aproveitar as áreas de passagem degradada, vamos fazer Big Data e Machine Learning, né? Usar sistemas integrados, aqui a integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, e ter máquinas mais eficientes. Né? No Brasil, a gente também vai fazer produção de hortifrutigranjeiros, né? Através de estufas robotizadas, fazendas verticais, agricultura urbana, agricultura regenerativa e sistemas agroflorestais. Tudo isso daí passa todos os dias aí no Banco Rural, nas mídias, nos meios de comunicação, vocês conseguem ver coisas sobre isso. Né? Tudo isso e muito mais para alimentar o mundo. Concluindo, na era digital da agricultura, a revolução tecnológica tornará a agricultura mais inteligente, mas continuará dependendo dos fatores básicos: a terra, o capital e o trabalho. Tudo isso é muito louco. Calma. Automação, máquinas inteligentes e operadores qualificados substituirão o trabalho manual, vão ser cada vez mais eficientes também. Né? E aí as perguntas que vocês têm que resolver, anotar e responder para vocês mesmos. Né? Essas perguntas aqui vocês têm que ter guardadas aí na sua consciência. Né? Quais dessas tecnologias alcançarão a disrupção? Aquela curva lá subir. Né? É assim que você vai planejar o seu próprio futuro. Né? Até onde as máquinas poderão substituir decisões humanas na agricultura? A educação tecnológica, a educação de vocês aqui, é suficiente para te preparar para esses desafios? Então essa é a pergunta, uma outra reflexão. Como alinhar o desenvolvimento tecnológico com a preservação ambiental? Foi até o assunto da palestra anterior. Né? Então, inove, aprenda, colabore, preserve. E ainda para fechar, nós somos feitos sábios pela lembrança do passado. Nós não somos feitos sábios pela lembrança do nosso passado, mas somos feitos sábios pela responsabilidade do nosso futuro. Frase de George Bernard Shaw.
Então aqui, ó, clube de xadrez, participem. E é isso aí, muito obrigado. Bruno, muito obrigado pela sua fala. Quero saber se alguém tem alguma dúvida. Primeiramente, bom dia, meu nome é Geraldo. Eu sou do segundo ano da Cultura de Alimentos. Uma coisa bem interessante da IA e da tecnologia é que cada vez mais o veganismo vem crescendo com a ajuda da tecnologia, ainda mais que Israel está testando a carne em impressão 3D através de IA. A IA também auxilia no veganismo. Uma pergunta é o seguinte: tem também a carne de laboratório, que vai diminuir o abate e o sofrimento de animais. E também uma pergunta eu quero que você responda. Com todo esse avanço da IA, a tecnologia, como que podemos alinhar o veganismo e a IA e a agricultura familiar ou agricultura para garantir segurança alimentar para todo mundo, porque 2050 vai cada vez mais crescer a população do planeta. Como podemos alinhar esses tópicos para garantir a segurança alimentar, que todo mundo tenha direito de comida, que amanhã tenha comida à mesa de todo mundo? Como podemos alinhar isso? Ótima pergunta, né? Eu esperava que ia sair essa pergunta aqui, né? Mas esse é um tópico muito controverso, porque você citou aí uma proteína que eles chamam de artificial, né? A proteína, a carne artificial. Que eles fazem com base numa proteína vegetal, né? Eles usam a carne de soja, a partir dela se constrói uma proteína artificial, que eles chamam de carne artificial. Também tem umas lá que eles multiplicam no laboratório, né? E com base nela eles dão uma coisa que parece um hambúrguer, que tem todas as características organoléticas de hambúrguer, só que ela foi multiplicada por meios de cultura em laboratório, né? Tem outra linha também que diz o consumo de insetos, né? Isso daqui é uma coisa muito assim, nunca vou comer inseto. Às vezes você já está até comendo e não está sabendo, tá? Porque o inseto ele não vem cru para você pegar de vivo e tal, né? Ele é processado, embalado na forma dos alimentos ultraprocessados, linguiça, salsicha, etc. E eles também são processados. A questão de toda essa da linha que você colocou é a questão como nós vamos alimentar esses 9,7 bilhões de pessoas com proteínas, com carne, né? Eu vejo mais a questão da proteína vegetal. Então a gente precisa melhorar nossas dietas, a importância de vocês como técnicos de alimentos saberem fazer cardápios, poderem fazer alimentos ricos em proteína com cada vez menos proteína animal. Por quê? Cada vez que você cria um animal e o abate, você ocupou uma quantidade diária de terra, de pastagem, de ração de soja, de milho, né? Gerou todo um impacto ambiental para você ter aquela proteína de origem animal. Mas a gente tem outras fontes de proteína que não são necessariamente animais, vegetais, né? E alternativas, né? Eu sou da linha assim, não tão radical, né? Eu acredito que a gente ainda tem espaço para as proteínas animais. O que a gente precisa fazer é uma reeducação alimentar, né? Agora, uma coisa que também, entrando nessa linha que você colocou, né, é a redução do desperdício, né? Se a gente reduzisse o nosso desperdício, ontem mesmo eu vi uma estatística que 25% daquilo que a gente leva para os mercados, para nossas casas, é jogado fora. Então, a cada 10 kg de comida, 2,5 kg é para o lixo. Eu posso aproveitar a casca da melancia, posso aproveitar a casca da banana, eu posso aproveitar todas as partes vegetais com frutas feias que não são vendidas, né? Então, todas essas questões, inclusive que você colocou, são questões de segurança alimentar, mas que podem ser resolvidas ou ter um uso melhor através da inteligência artificial, através de todas essas coisas que a gente colocou aqui. Espero ter respondido a pergunta. Seja isso, alguém tem mais algum comentário? Oi.
Bom dia, meu nome é Camille, sou do segundo ano de agropecuária e eu achei muito interessante sua palestra, parabéns. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Quais exemplos de tecnologias da agricultura exponencial, que no caso o senhor deu o gráfico e explicou, está sendo desenvolvida atualmente? Obrigado, Camila. Perguntas boas, né? Olha, atual, vou falar assim, o presente está aqui em Sorriso, porque Sorriso, assim, aí a gente pensa, a gente que está aqui, a gente não consegue ver porque a gente está do lado de dentro, tá, gente? Mas aqui a gente já tem uma quantidade enorme de tratores autônomos, tá? Ou, assim, às vezes o operador está lá, porque, assim, precisa ter alguém que aparece algum obstáculo na frente, mas essa é uma tecnologia que vai terminar, que vai ser estabelecida no prazo, assim, para a próxima safra ou para outra safra, o trator não vai precisar de ninguém dentro dele, né? Uma outra coisa também nas plantadeiras, as plantadeiras agora já vêm até com as câmeras em cada linha de plantio, e que eles conseguem determinar a distância entre cada semente e a profundidade que cada semente ficou. E não é assim, por laser, por número, eles tiram uma foto antes, faz o plantio, tira uma foto depois, eles sabem direitinho onde é que está a semente, e eles sabem assim, não, aqui realmente ficou 50 sementes por 12 sementes por metro linear, né? Não tem aquela necessidade de o agrônomo ou o agricultor ir lá desenterrar a linha para saber se ficou, né? A máquina vai saber fazer isso sozinha, entendeu? Então essa é uma tecnologia do presente, né? No mais, para nós técnicos, né? Os técnicos que vão a campo e tal, a gente usa isso daí, eu uso isso no dia a dia, para produzir consultas. Eu tenho dificuldade, é aquela doença, como é que eu faço a identificação dessa doença? Eu mesmo faço consulta. Assim, peraí, eu já me ajuda a lembrar os sintomas da doença X no tomate, né? No mosaico do tomateiro. Aí eu vou fazer toda uma listagem. Deus, tinha esse sintoma aqui que eu estava esquecendo. Essa é uma aplicação prática que já está acontecendo hoje, e essa revolução tecnológica já acontece hoje. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado, Bruno. Agora, nesse momento, eu creio, né, com esta rodada de perguntas, a gente consegue encerrar e aí há uma programação um pouco diferente. Agora são 10h20, nos próximos 15 minutos vocês estarão dispensados para o lanche. No retorno, às 10h35, 10h40, eu quero propor que apenas os primeiros anos voltem para o auditório. Os segundos e os terceiros anos ficarão em sala até às 11h30, quando nós os liberaremos. E aí eu gostaria que vocês providenciassem os segundos e os terceiros anos, depois eu e o professor Miguel vamos recolher uma atividade sobre isso que foi apresentado aqui hoje, tá bom? E farão isso e no momento que a palestra finalizar e às 11h30, quando a porta estiver aberta para vocês irem embora, a gente recolhe, tá bom? Então, daqui 20 minutos, apenas os primeiros anos aqui no auditório. Muito obrigado.